Boa tarde a todos. Nós da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, estamos começando, nesse momento, a nossa reunião dominical de estudos de Filosofia Rosa Cruz. Hoje é dia 3 de outubro de 2021, às 17 horas. O tema que iremos abordar e discutir hoje em nossa 61ª reunião é o capítulo 12, a evolução da Terra, influência de Marte, tendo como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, por Max Rendel. Assim, começamos o nosso estudo de hoje com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Então, pessoal, voltando aqui, recapitulando alguns pontos estudados anteriormente, como a gente pode ver nessa ilustração, o esquema de evolução vem ocorrendo e continuará ocorrendo através dos 5 mundos, como podemos ver aqui. Mundo físico, desejo, mundo do pensamento, mundo do espírito de vida e mundo do espírito divino. Ademais dos outros 2 que não fazem parte aqui desse esquema. Os 7 períodos que nós já estudamos: Saturno solar, lunar, terrestre, Júpiter, Vênus e Vulcano. Observem que esse esquema nós tivemos o período da involução de Saturno até o período terrestre e a evolução, que é a parte vindoura. Em outras palavras, podemos dizer aqui que de Deus viemos, para Deus voltaremos. O atual período terrestre é atualmente o 4º período o qual estamos vivendo nesse esquema de evolução. O globo período terrestre, no globo D, ok? Nós já completamos, dentro do globo D, nós já passamos por 3 revoluções e meia, de um total de 7 revoluções. O nadir da materialidade, que estava reservado para a nossa onda de vida atingir, já foi atingido aqui no planeta Terra, na segunda parte da época atlântica do globo D, a Terra atual. O globo D, todos já estão carecas de saber. Há 4 elementos: corpo, ar, água e terra. A atual onda de vida mineral, que iniciou sua evolução nesse período, começamos a trabalhar com a onda de vida mineral nesse período. O período terrestre, como a gente vê aqui. Estamos passando o nosso estágio, a humanidade, e com uma consciência que hoje nomeamos consciência de vigília. Houve uma reconstrução. O corpo denso para que pudesse se adequar à mente. O corpo vital pelos anjos para que pudesse se adequar à mente. O corpo de desejos pelos arcanjos para que pudesse se adequar à mente. Nesse período, os senhores da mente, uma das 12 hierarquias criadoras, irradiaram de si mesmo o germe da mente. Isso a gente já viu, né? A mente está no estágio mineral. Esse é o estágio atual, a qual encontra-se a mente do nosso período atual a qual estamos. Foi nesse período que ocorreu o encontro, o tríplice espírito com
com o nosso tríplice corpo, por meio do veículo mente. Recorda-se que nós vimos isso também nas últimas 2, 3 lições. E isso marca o nascimento do indivíduo, o ser humano, o ego, quando tomamos posse dos nossos veículos. Aqui cabe só colocar, pessoal, que é sempre importante a gente trazer um pouquinho dessa recapitulação, como já mencionamos em outros momentos, porque a repetição, como a gente sabe, é o processo pelo qual a gente evolui, né? É o processo pelo qual a gente adquire a proeficiência. Então é muito importante que a gente possa estar de maneira constante repetindo. No nosso dia a dia é parte do processo evolutivo. A mente, como mensageiro de Deus. Os estudantes da filosofia Rosa Cruz trabalham com o estudante regular com seu corpo denso, probacionistas com o seu corpo vital, os discípulos com o corpo de desejos. Qual é o próximo? Os irmãos leigos com o corpo mental, se esforçando por transmutar os pensamentos de sensualidade, avareza, egoísmo, violência, materialismo de forma em geral, né? E transmutar isso em pensamentos de amor, de benevolência, altruísmo, aspiração espiritual, devolvendo-os ao mundo para estimular todas as manifestações do bem. Entrando aí ainda um pouco na recapitulação, o que vocês entendem aí como o que é um planeta? O que vem a ser um planeta? Um campo de evolução? O que mais? Também é um ser evoluindo. Você falou já, Fê. É um campo de evolução. E ele gira em torno de um Sol. Né? Quem recorda aí de quais são os planetas que fazem parte do nosso sistema solar? Assim, são 7. Mercúrio, Vênus, a própria Terra, acho que Marte, Júpiter, Saturno e Urano. Saturno. Ótimo. E qual é o que a gente está estudando aqui? Qual é o tema da nossa lição? Marte. A influência de Marte. A influência de Marte. Tá aí, ó. Inclusive o tamanho deles, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Tem mais alguma coisinha aí, ó. A gente também conhece 2 outros planetas. Netuno, Plutão. Mas Por que eles eles não não aparecem aparecem? aí. Porque eles fazem parte de outro sistema solar. Ah, muito bem. Já estão todos craques com isso, né? Algumas coisas ajudam. Porque eles não pertencem ao sistema solar, né? Viu, se você falar isso em grupo de astronomia, dá um angu, cara. Então, né? Eles Mas não tem aceitam alguma isso. situação aí, né, Luiz, que a ciência, ao menos em termos de Plutão, já conseguiu perceber que a rota, não é bem essa palavra, né, mas agora eu me esqueci, mas a órbita de Plutão, ela não é na mesma órbita que os demais planetas que fazem parte do sistema solar, né? É totalmente. E em algum momento também vai aparecer a situação de descoberta com relação a Plutão, né? Apesar de que é muito, muito interessante que a sonda, tem uma sonda da NASA que já passou por todos esses planetas e já entrou no espaço interestelar.
E já conseguiram verificar todos esses 7 e mais Netuno e Plutão. E suas luas. Né? Já conseguiram estudar isso. A ciência, hein? Mas ok, vamos dar seguimento aqui. Os 7 planetas são os corpos físicos de 7 grandes anjos estelares, também conhecido como os 7 espíritos diante do trono, ou 7 espíritos planetários. Com relação aqui aos 7 grandes anjos estelares, ou os 7 espíritos diante do trono, que trono é esse? Diante do trono do Pai. Né? Do Pai. Isso. Vocês já ouviram algum conto de fadas aí, alguma fábula que fala sobre os 7 espíritos diante do trono do Pai? Vocês se recordam? Já foi palco aí de algum estudo que a gente já fez. A Branca de Neve e os 7 Anões. Uhum. Isso. Né? Os 7 anões, né? O que os 7 anões representam aí nesse conto de fábula? Rapidinho aí, só para a gente recapitular um pouco disso também. Vocês têm algum ponto aí? O que eles representam? O Soneca seria a Terra? Eles representam os planetas, né? Falar que é Mercúrio, né? Muito bom. Está passando sobre uma noite cósmica, né? Vocês falaram tudo, tá? Realmente tem a ver com os 7 espíritos diante do trono do Pai, né? Tem a ver com os 7 planetas, cada um tem um nome, né? Alguém se recorda? A Ellen falou, né? O Soneca, né? Representando a Terra que está dormindo, e seu satélite lunar, a Lua, e seu pecado capital e a preguiça, né? E o Mestre, o mais velho dos anões, né? Que representa o Sol, o líder, né? E o Feliz representa o quê? A bonança, a fartura de Júpiter, gordinho e feliz, hein? E o Mestre, também gordinho, né? Não é isso? O zangado é o Marte? Isso, Magali. Eu ia deixar por último esse, né? Porque é o nosso ponto aí de estudo, né? Pensando aqui. O zangado, é isso aí, representa a ira de Marte. O Atim. Atim seria Urano. As atormentações de Saturno. Saturno. E tem mais um. E o Dunga, né? Isso. Representando aí Mercúrio, o mais rápido dos planetas e também o menorzinho deles, né? Só para a gente fazer aí uma pausinha aí para a gente relembrar um pouquinho aí de... Que bonito. Mas se vocês estudarem, ou melhor, assistirem, e pode ser o desenho da Disney, tá? Cada cena do desenho tem uma simbologia, tá? Mas e Vênus? Qual que é Vênus? Vênus. Qual que é Vênus? O dengoso. Representando a beleza de Vênus. Posso recapitular para ver se deu certo aqui? O mestre é Saturno. O zangado é Marte. O dengoso é Vênus. O feliz é Júpiter. O Atim é Urano. Não, o Atim é Saturno. Urano não é parte. Então tá, acho que eu me enganei. O Dunga é Mercúrio. Soneca é a Terra. Qual mais que faltou aí?
Não, o Saturno é o mestre. O menorzinho. Tá bom. Onde estão esses espíritos planetários ou espíritos diante do trono? Tá aí no desenho do lado, tá? O 7º plano cósmico no mundo de Deus. Aqui, ó. Consegue ver aí, ó? Qual o trabalho dos espíritos planetários? Cuidar da evolução daquele planeta respectivo. Quem é o espírito planetário da Terra? Cristo. Isso. Incrível, Se vocês fossem falar aí que era o o Soneca. O arcanjo Cristo, Luiz. Deus Filho. Cristo, regente do Espírito da Terra. Antes da vinda do Cristo, o próprio Cristo trabalhou na Terra a partir do seu exterior. Assim como o Espírito Grupo trabalha com os animais a partir do seu exterior, guiando-os e ajudando-os até que se tornem suficientemente individualizados para que seus corpos sejam a morada de um espírito individual. Antes da vinda do Cristo não havia nenhum espírito que habitava a Terra. O sacrifício no Gólgota liberta o Espírito de Cristo do corpo de Jesus e é atraído para a Terra, se tornando o regente do Espírito da Terra. Já estudamos bastante esse ponto, né, gente? Gemendo e está com dores de parto, esperando o dia da libertação. Quando isso vai acontecer, pessoal? Quando um grande número de espíritos originais, que é a humanidade, tiver condições para poder tomar o lugar do trabalho do Cristo. Muito bom. Sustentar a Terra no percurso que ela faz em torno do Sol, através do éter. Muito bom. Já pensou, cara? Que coisa. Nem precisamos escrever, né, gente? Isso é algo que tem que estar implícito aí para todo estudante, né? A nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade. Vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto aí, o quão, obviamente, dentro do tópico que a gente está estudando, que é a evolução da Terra sobre a influência de Marte, né? A responsabilidade que temos. Né? Ô, Glauco, deixa eu fazer uma pergunta. Antes, a gente sabe que o Cristo esteve aqui numa época e ele assumiu o corpo lá do Jesus, passou a ser o Cristo Jesus e depois ele acabou o sacrifício no Gólgota e ele passou a ser o Espírito da Terra, né? O Espírito regente da Terra. Mas isso é uma desconfiança minha. Ele vinha já trabalhando aqui na Terra há muito tempo, né? Então, em primeiro lugar, né, quem é o Cristo, né, Luiz? Quem é o Espírito de Cristo? Né? Um arcanjo, né? Aqui está um raio, né? Está um raio do Cristo, né? Aqui na Terra. É isso que a gente aprendeu, né? Então é importante a gente ter essa ciência, né? De quem é quem aqui nessa história, né? O Cristo, né, é o líder dos arcanjos, não é isso? Isso. E Jesus, né? A gente mencionou aqui o corpo de Jesus, né? O maior iniciado aí da onda de vida humana, né? Humana. Em relação a isso, o nosso atraso no nosso desenvolvimento, nós estamos atrasados, né? Nós já deveríamos estar tomando conta, como bem colocou a Terezinha, dessa nave chamada Terra, né? Por nós não sermos capazes ainda, ou não termos chegado ao grau de evolução suficiente de tomar conta desse planeta,
foi onde teve que ter a intervenção de um arcanjo, né, para suportar e nos auxiliar esse desenvolvimento, né? E aí, por isso, ocorreu, há 2000 anos atrás, todo o cenário que a gente já conhece, né? Ou seja, o sacrifício no Gólgota, ele não foi finalizado, né? Ou foi? Ali começou um outro trabalho, né? Ele não finalizou, né? Ali, na verdade, só deu seguimento, né? Ou seja, a morte do corpo físico do homem Jesus, né, não terminou ali, né? Porque tá aí, ó, como disse a Terezinha, né? O sacrifício continuará até que chegue o tempo em que tivermos desenvolvido o altruísmo e o amor, que libertarão o espírito da terra das condições restritivas da existência material, quando não haverá mais necessidade de guiar-nos. Não foi isso que a Terezinha comentou? Então é importantíssimo que a gente tenha ciência de quão atrasado nós estamos e o quanto nós temos que nos desenvolvermos. E Marte faz parte desse processo de evolução, né, que a gente precisa sublimar aí. Vamos dar seguimento, então. Planeta, né? É um termo bem antigo, com ligações com a história, com a astrologia, com a ciência, com a mitologia e com a religião, né? Há muito tempo atrás eram vistos como divinos ou emissários de Deus. Quanto que a gente já não ouviu isso, né? A própria Bíblia fala bastante. Acha-se todos no reino de Deus, no sistema solar, como a gente pôde ver em um dos gráficos 2, 3 slides anterior. Em Deus, nele, eles vivem, se movem e têm seu ser, no sentido mais literal, pois todo o sistema solar pode ser considerado o corpo de Deus. E os planetas são os órgãos de seu corpo, animados por sua vida, movendo-se por sua força e de acordo com a sua vontade. Não é isso? Cada planeta é a incorporação de uma grande e exaltada inteligência espiritual. Olha, inteligência espiritual, hein? Nós estamos falando aqui de inteligência mental, física. Entrando aí no tema aí relacionado, né, a influência de Marte. Assim como o Sol simboliza o centro criador das coisas, Marte representa a energia que flui como sangue, permitindo todas as formas de crescimento, sustento e progresso. Marte pode ser chamado o braço direito do Sol. Os dois juntos sintetizam a polaridade masculina. Qual é o símbolo aí? Quem se recorda? Qual é o símbolo de Marte na astrologia? Se você pegar aqui, supondo que aqui seja um círculo como o só você colocar uma setinha aqui para cima, não é? Não é isso? Isso. É o símbolo masculino. Tudo bem? Tudo bem. Marte toma o lugar do Sol até que certas etapas da evolução tinham sido ultrapassadas. Isso por quê, né? Sabemos que os planetas foram arrojados do Sol, né? O valor da energia marciana na nossa vida. A natureza intrínseca de Marte é conhecida como energia dinâmica. Marte como energia é o princípio do trabalho,
Seu grau de expressão indica como damos sabor, entusiasmo, força e impulsão àquelas formas de experiência que representam a nossa contribuição para a vida e os canais através dos quais garantimos a sobrevivência. Ele é que infunde a vontade e disposição em atingir um objetivo ou uma meta. O dinamismo, o espírito empreendedor, a iniciativa, capacidade de luta, a ousadia para construir o mundo. Voltando aqui um pouquinho, polaridade masculina. Necessariamente pela expressão dessa energia construtiva e propulsora surgem também os choques emocionais, a impaciência, a rudeza, o mando altivo, as desinteligências e querelas de toda a ordem. Aí está a fonte mais comum de ódio, de ira, engendrados pelo mal empregado da energia marciana, ou seja, o lado negativo de Marte. É a voz do eu sou, egoísmo, eu quero, eu consigo, eu me defendo, eu derroto meus inimigos, eu devo sobreviver. É através de sua vibração que vemos outras manifestações de vida, pessoas, experiências, coisas, como obstáculos a serem vencidos. Tudo bem até aqui? O Marte não regenerado é: eu terei o que quero, custe aos outros o que custar. Marte regenerado, ele é transmutado no ouro resplandecente da coragem, sua principal virtude. Vemos assim que Marte é produtor do karma, porque ele é a nossa projeção na vida. Ele é a base para a ação, mas não para o cumprimento. Ele é a objetivação da consciência, porque naquilo que fazemos nós refletimos o que somos. Aqui, pessoal, vou fazer aqui um entre parênteses. Vou dar um exemplo do nosso cotidiano. Quando a gente se levanta e deixamos a nossa cama, se a gente deixar a nossa cama em ordem ou em desordem, se a gente deixa a nossa cama desarrumada e segue iniciar o dia, o que a gente está fazendo aí? Né? Ao passo que, se a gente arrumar a cama, qual dos dois pontos aí a gente está utilizando a força de Marte? A ação que a gente está empregando aí. O não regenerado. O outro, regenerado. Em outras palavras, como a gente viu em duas lições ou três anteriores, o que é em cima reflete embaixo. Em outras palavras, aquilo que a gente tem dentro de nós e exterioriza é um ou outro. Se a gente estiver pensando e agindo de maneira negativa, é isso que a gente é dentro de nós. A gente exteriorizar dessa maneira. Ou seja, a energia que a gente precisa empregar no nosso dia a dia, a transmutação que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, é com a ajuda dessa energia dinâmica de Marte. Né? E pode ser negativo ou não. Cabe a nós. Nós somos donos do nosso destino.
independente do que tiver no nosso horóscopo. Né? Independente de como tiver Marte afetando o nosso horóscopo. A gente sabe que o horóscopo, nós podemos mudá-lo de acordo com a nossa vontade. Somos donos do nosso destino. Né? Porque ele impele, não é isso? Mas nós temos a capacidade de repelir. E assim, eu dei um exemplo. São diversos. Tá? Nós temos 24 horas do dia, né, sendo provados. E mais ainda quando, enquanto estudante, alcançar o nível de provacionista. Nada mais é do que provacionista, não é isso? Provas. Então a gente tem que pensar bem aí, as ações que a gente coloca no nosso dia a dia. Se a gente vai deixar Marte influenciar de maneira positiva ou não. Através de Marte nós vivemos em e para nós mesmos. Mas quando a energia é expressa em termos de união com outros, então Marte encontra sua regeneração. Aqui, o que significa isso? Através de Marte nós vivemos e para nós mesmos, mas quando a energia é expressa em termos de união com outros, ou seja, quais as configurações que Marte pode fazer com todos os demais planetas e luminares. Não vamos entrar aqui nesse ponto, mas é importante a gente olhar isso aqui no nosso tema natal. Bem? Porque aí entra o que a gente comentou anteriormente. Marte rege os glóbulos vermelhos do sangue, o ferro que dá o calor sanguíneo, ânimo para qualquer atividade. O que significa isso, pessoal? Olha só a importância que Marte tem em nossas vidas. De 100% de todos os ecos. Em todos. A aura de Marte compenetrou o corpo do planeta central, polarizando internamente o ferro. Antes disso, como o ferro é essencial para a produção do sangue vermelho e quente, todas as criaturas eram de sangue frio. Melhor dito, a parte fluídica dos seus corpos não era mais quente que a atmosfera que as rodeava. O que significa essa frase aqui, pessoal? Na lição está dizendo antes disso, antes de Marte ser arrojado do Sol. Né? Enquanto ele ainda não era arrojado do Sol, nós tínhamos a facilidade, né, que o Sol proporcionava. Sem o ferro não seria possível o sangue vermelho, que é produtor do calor. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida individualizada. O ferro é um nutriente essencial para a nossa vida e atua principalmente na fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. Quem sabe o que é esse símbolo aí? Está do lado? Da tabela periódica, não é isso? Ele previne a anemia, pois a anemia pode afetar o desenvolvimento físico e intelectual dos seres humanos. É necessário para realizar funções básicas, desde os batimentos cardíacos até o uso da memória, da visão e outros. Qual a importância do ferro, de Marte? Leva a hemoglobina às células. E o sangue? Onde entra o sangue aqui? O ego, ou espírito, tem seu assento no sangue, funcionando e controlando seus veículos através dele.
É a base de toda a existência separada. O sangue é um dos mais elevados produtos do corpo vital. Nos dá vitalidade e é responsável de prover nutrientes a todas as partes do corpo, garantindo saúde para todos os nossos corpos, possibilitando uma atividade constante voltada para o serviço. O sangue é o produtor de calor. O calor sanguíneo mantém a vibração das células cerebrais, estimulando por esse meio a ação mental. Por fim, maior quantidade de sangue sempre é dirigida à parte do corpo onde, naquele momento, o espírito deseja promover uma atividade particular. O que significa isso? Se em algum momento a gente está usando muito o nosso cérebro para produzir pensamentos, o sangue vai fluir muito mais nessa região. No momento que a gente faz as nossas alimentações e faz um almoço bem polpudo, o sangue vai migrar para essa região para fazer a digestão e assim sucessivamente. Não é isso? Em certo sentido, é também o veículo da memória subconsciente e está em contato com a memória da natureza, situada na divisão mais elevada da região etérica, ou seja, ligada ao mundo do espírito de vida, o mundo do Cristo, o regente do nosso planeta. Vocês se recordam da lição, deve ser a 59ª, onde foi exposto uma figura de uma árvore refletindo na água, em um lago. Em outras palavras, assim como é em cima, é embaixo. Ou seja, o que está em cima reflete no que está embaixo. O que está embaixo reflete no que está em cima. Todos os seres de sangue quente que possuem sentimentos, paixões e emoções são os mais altamente desenvolvidos e os que realmente vivem em todo o sentido da palavra. Alguma pergunta? Então tem aqui. Por que precisamos do sangue quente? Acabamos de ver aí, né? Qualquer ser vivo precisa de sangue quente para que tenha um corpo de desejo separado, porque ele nos dá as condições adequadas para controlar nosso corpo denso. Sem ele, o ego não teria governo algum do corpo. Em que época se desenvolveu o sangue vermelho? Época lemúrica. Na última parte da época lemúrica. Isso aí, Magali. Nesse momento o corpo tornou-se... E antes disso, como ele era? Se na última parte da época lemúrica ele se tornou ereto, como era na época hiperbórea? Como um feto, ou até um animal, não é? A coluna era horizontal. Não era horizontal. Não, isso. Não era horizontal. E era curvada. Arqueada, né? Arqueada no formato, como bem colocou a Magali, expressava o similar ao feto hoje, né? Similar a uma bexiga, né? Um saco. Né? O ego pôde, então, penetrar no seu corpo e governá-lo. Com a ajuda de quem, hein? De que a gente está falando aqui? O que fez com que o ego pôde, então, penetrar no seu corpo e governá-lo?
É tudo que a gente falou aqui, né? Ou seja, Marte, o sangue quente. o sangue quente, através do ferro de Marte. Não é isso? Ou seja, Marte influenciou... É o sangue, é o ferro de Marte mais o oxigênio, né? Que produz o calor. Exatamente, Luiz. É muito bem colocado, né? Mesmo porque se a gente for ver lá no início que a gente fez uma recapitulação dos períodos, das revoluções, se a gente for ver, nós estamos hoje no 3º indo para a 4ª revolução, não é isso? Uhum. Ou seja, metade desse período foi marciana e a outra metade foi o quê? Mercuriana. Né? Então, basicamente, assim, a influência do planeta Marte no desenvolvimento do ego é enorme, né? Ele nos ajudou a nos desenvolver, evoluindo, né? Enfiando na matéria, né? Quando a gente... Foi bom você colocar isso, porque, como a gente mencionou logo no primeiro ponto da nossa recapitulação aí, né? Nós estamos no processo involutivo, né? Ou seja, no período terrestre, que é o quarto período, na 3ª e meia revolução, agora a gente está no processo de fazer o quê? A evolução. Evoluir. Mas você colocou muitíssimo bem, Luiz. Tudo isso para o processo de descida, né? De construir um corpo físico, né? Ou seja, já atingimos o nosso ponto mais denso, né? O momento agora é a evolução, que não é o ponto aqui agora. Mas o Marte ele nos ajudou justamente a descida, né? O ferro é físico, é um elemento físico, né? E é pesado, né? Nos auxiliou a desenvolver um corpo físico, que é uma matéria. Foi bom você ter colocado isso, Luiz. Desculpa, você ia falar mais alguma coisa, Luiz? Não, é isso mesmo, só para fazer um amálgama, né? Juntar esse assunto. Porque é parte, né? A lição é essa, né? Quando a Terra foi arrojada do Sol central, modificaram-se as órbitas dos planetas, pelo que diminuiu a influência de Marte sobre o ferro. O que significa isso, né? Diminuiu a influência de Marte sobre o ferro, né? Embora os corpos de desejos da Terra e de Marte ainda se compenetrassem, cessou o poder dinâmico de Marte sobre o ferro, um metal marciano, então utilizável em nosso planeta. Né? Ou seja, a separação, né, dos planetas, a distância que está, por mais que a gente tenha apenas a influência, a gente não tem mais a vivência. Né? Uma pessoa que está do lado da outra, ela é individual, né? Mas ela pode sofrer influência dependendo do estado que cada uma das duas tiverem, né? Por indução, mas são individuais. É o que está dizendo aqui. São dois corpos celestes, individuais, mas eles se influenciam mutuamente. Perguntas? Se não tem, vou eu aqui com pergunta. Na primeira parte da época hiperbórea, enquanto a Terra ainda estava unida ao Sol, como o ser humano era governado? Querem que responda? Vamos lá. Ele recebia das forças solares o sustento de que necessitava. A gente já falou isso, né? Sim.
inconscientemente, para fins de propagação, o excesso era irradiado para fora de si. Qual a mudança que aconteceu quando o ego tomou posse dos seus veículos? A divisão da força criadora, né? Parte foi para a construção do cérebro e da laringe, e a outra parte ficou para a força criadora mesmo. Então, o ego passou a ter a capacidade de se expressar, de se comunicar. Isso aí, ó. Perfeito, pessoal. O Glauco, a laringe e o cérebro, a laringe principalmente, quando a gente era, que nem você falou, a gente era curvado para dentro, então a laringe estava muito próxima dos órgãos sexuais, né? Quando, pela ação do ferro, a gente nos possibilitou sermos eretos, aí a gente deixou de ser curvado e a nossa espinha ficou mais reta, desaproximando a laringe dos órgãos sexuais. Maravilha, isso bacana, mesmo. Bacana, né? Como muito, que é a inteligência de todo esse projeto, né? É interessante que isso que você falou, ele está refletido ainda hoje na nossa existência ou na criação de um veículo físico, né? Ou seja, o feto. O feto ainda é assim, né? Isso. E aí quando ele desenvolve, ele vai justamente seguir esses passos que a gente está falando aqui, ó. O desenvolvimento até o nascimento e depois do nascimento a evolução do ego, é esse caminho aqui, né, Luiz? Você desculpa, quando eu falei laringe, aquilo que hoje é a laringe, né? Sim, aquilo que hoje é a laringe. Aquilo na época lá era bem diferente do que é hoje. Mas era embrionário, né? O que mais que a gente tem aqui, Luiz? Que a gente pode falar aqui? Mais alguma coisa? Mais algum ponto? Também claro. No texto aqui ele diz assim, né? O pulo do gato é a hora que o corpo denso se verticalizou, tornando-se ereto, parte do órgão criador permaneceu como a parte superior do corpo, com a parte superior do corpo denso, convertendo-se mais tarde em laringe. Ele quer dizer, os órgãos reprodutores, eles ficaram na parte de baixo do corpo e a laringe na parte de cima do corpo. Cheio de simbolismo, né? Também a construção do cérebro, né? Para poder receber a mente. Exatamente. E só recapitulando aqui para ver se a gente prestou atenção. Em que momento ocorreu isso? Que a gente acabou de falar. Ou que a gente está vendo aqui. A gente acabou de ver. Só uma recapitulaçãozinha. De novo. Que período? Que época foi? Final da época lemúrica. É isso? O Glauco quer dizer que quando a gente entrou na Atlântida, na época Atlântida, nós já tínhamos, né? Praticamente o corpo todo montado, né? Já com a laringe embrionária, o cérebro embrionário, mas já tinha, né? O que dá para a gente conseguir, com certeza, já falar, né, Luiz? Obviamente, a gente consegue falar mais do que isso, né? Mas nos atendo aqui da reunião, é que significa que nessa época atlântica, o corpo já era ereto. Sim. Então, já estava de posse da separação, né? Sim. Já estava de posse, não, já estava com o sexo separado. E o que mais? Já estava ereto, não é isso? Já tinha o sangue quente, né? O que mais? Ele já o estava... cérebro, né?
o ego estava completo, né? O ego já estava completo. Os 3 corpos e os 3 espíritos, né? Isso, que Olha, a gente acabou de ver. Quer dizer, estava prontinho para entrar no nadir da materialidade e sair rapidinho com todo o conhecimento. E o espírito se manifestava, então, através dos corpos, né? Exatamente. Você vê como é importante, pessoal, a gente sempre poder revisitar o assunto, né? Uma situaçãozinha que a gente dá um passinho para trás e revisita, olha o que a gente conseguiu visualizar aqui, né? E, obviamente, com a participação de vocês, né? Ou seja, perguntando e comentando. Quando o Luiz perguntou da época Atlante, nós falamos até aqui aonde chega essa lição, a época lemúrica, o final da época lemúrica, e a anterior, que é a época hiperbórea. Então, isso facilita enormemente para a gente praticar, para a gente gravar, né, esses pontos importantes da lição, né? Glauco, na verdade, eu acho que com todo mundo, pelo que a gente vê, com todos nós, quando você tem um tema para desenvolver, é praticamente impossível você não voltar atrás para pegar todo o que já foi conhecido. Às vezes a gente até tem que procurar um pouco para frente, né? Para poder contextualizar aquilo que a gente quer mostrar. É assim mesmo. Exatamente. Ô Glauco, mas essa lista de conclusão que você chegou, que é bacana, né? Muito. No final da Lemúria, a gente estávamos prontos. Exato. Só faltava entrar a mente ali, né? Que vai vir nos próximos capítulos. Só, né, Luiz? Só, né? Porque quando a gente vai desenvolver o tema relacionado à mente, é muita coisa, né? Tanto que nós estamos ainda com o desenvolvimento da mente, o quê? Que a gente viu, a gente falou ali atrás. Mineral, né? Ainda no estágio mineral da mente. Olha só o caminho evolutivo que a gente tem ainda pela frente. Bom, agora é o retorno, né? Muito legal, né? O que mais? E quanto que a gente precisa de ter cuidado, né, para poder estar controlando essa mente. Então, na medida que a gente tem essa consciência, né, o trabalho, não quer dizer, não fica mais fácil, mas fica menos difícil, vamos dizer assim, né? Que ela realmente é muito volátil. Então, para a gente poder estar controlando, focando a mente, é um trabalho muito árduo, que requer muita persistência, muita força de vontade, né? Muita organização mesmo. Sim. Olha, Terezinha, sabe que foi importante que você mencionou isso? Por quê? Porque o estudante da Fraternidade Rosa Cruz, nós temos, enquanto estudante, o conhecimento de como fazer isso. Foi nos dado exercícios. E exercícios pressupõem praticar. Ou seja, a prática diária dos exercícios que nos foi ensinado justamente para a gente dominar a nós, né? A dominar os nossos veículos, os nossos corpos. Né? Porque com esse domínio é que a gente vai conseguir avançar. Né? E aí, entrando um pouquinho sobre Marte, como a gente acabou de ver, o que Marte nos dá? Não é? Resumindo na palavra-chave dele, energia dinâmica, para a gente dar um impulso para a gente seguir. Ele não complementa, mas ele dá o impulso. Né? Ele nos fornece a vontade, né? A força, né? Ele dá a dinâmica para a gente iniciar esse processo. É o ponto que a gente está vendo aqui. Então, a importância da influência que Marte tem sobre nós
é justamente isso. Né? São todas essas palavras que a gente acabou de comentar aqui agora. Só que, entrando especificamente no que você mencionou, a gente tem os exercícios da Fraternidade Rosa Cruz importantíssimo. É o exercício de retrospecção e concentração, para a gente dominar e não deixar a nossa mente vagar, como a gente faz hoje no nosso dia a dia, como a gente deixa no cotidiano do dia, né? Então, olha o conhecimento, quanto conhecimento nós temos e que a gente precisa colocar na nossa vivência diária. Eu dei um exemplo do mundo físico, que é o que eu mencionei. Aquilo que a gente tem dentro de nós é aquilo que a gente vai exteriorizar. É isso? Só fazer um comentário, Glauco. Opa, vamos lá. Quando o ego tomou posse dos seus veículos, né? A pergunta, né? Então, houve uma preparação, né? Desde a primeira revolução do período terrestre, onde se reconstruiu o corpo denso, depois o corpo vital, o desejo na terceira revolução. Na quarta revolução, ou terceira revolução, Terceira e meia, nós começamos aí o corpo estava completo, né, com o cérebro e laringe, porém a gente não tinha a mente. a mente. Só tinha o germe, né? Que a gente conseguiu isso lá na Atlântida, né? Quando a gente conseguiu ter consciência do mundo físico, não é isso? Ter a sintonia, estar sintonizado com o mundo físico, né? Então, eu entendo que o ego tomou posse dos seus, quando teve consciência dos seus corpos, depois da Atlântida, né? Ou na Atlântida. Da Atlântida para frente, né? Não antes, né? Não antes, né? Isso. Porque você vê, né? Por que a gente chega nessa conclusão de que foi na Atlântida? Porque até aqui a gente está falando ainda do final do período da época, não é período, da época lemúrica, não é isso? Isso. E aqui a gente não tratou ainda da mente, né? Não. É isso? É isso, Alan? Só na Atlântida, né? Só na Atlântida, né? Isso. Porque aí eu tenho consciência dos meus corpos, dos meus veículos, né? Porque realmente faz isso, né? O que mais que a gente teve que desenvolver na Atlântida? Fundamental. Porque a gente sabe, né? Na Atlântida, o planeta ainda não era nas mesmas proporções, nas mesmas condições como é hoje, né? Era um mundo que estava ainda numa situação de encoberto por uma neblina que não fazia com que o Sol chegasse até nós, não é isso? Isso. Consequentemente, a gente não respirava da maneira como a gente respira hoje, não é isso? A gente ainda não tinha desenvolvido o quê? Os pulmões. Os pulmões, né? Mas isso é coisa para a gente ver lá na frente. Mas o que mais? A gente tem mais algum ponto aqui? Ô Glauco, tem um apanhado aqui no conceito sobre Marte, que olha que coisa, que sequência, cara. Ele diz assim, na página 241, o homem começou sua evolução na Terra depois de Marte ser arrojada da massa central. E o que agora é a Terra ainda não se desprendera do Sol. Daí ele fala assim, durante as primeiras 3,5 revoluções, Marte governou o absoluto, polarizando o ferro, evitando a formação do sangue vermelho e impedindo o ego de encerrar-se no corpo até que este tivesse adquirido o conveniente grau de desenvolvimento. Olha que segurança que teve. E depois ele vem aqui e também fala assim, contudo, também é verdade que nós nunca habitamos o planeta Marte, nem estamos destinados a deixar a Terra para futuramente ir viver no planeta Mercúrio.
com a segunda daquelas obras afirma, tentando corrigir um erro da primeira. Porque parece que o seu Max Steiner era comum na época dele, o pessoal falava, muita gente, muito estudante falava isso, né? Que ou a gente já tinha vivido em Marte, ou então iríamos viver em Marte. E você vê que ele deixa bem claro que não. Agora, essa que o Marte polarizando o ferro, ele não permitiu que nós tivéssemos isso, tá? Então, durante as primeiras 3 revoluções, Marte governou o absoluto, polarizando o ferro, evitando a formação do sangue vermelho e impedindo o ego de encerrar-se no corpo até que este tivesse adquirido o conveniente grau de desenvolvimento. Que você falou, né, era mantido nessa época ainda nós éramos mantidos de fora, né? Luiz, o que impressiona, acho que a todos nós, é esse planejamento, esse projeto fantástico. É tudo a tempo e a hora. Lá, enquanto não chegou a hora, nós não obtivemos o ferro, ainda não era momento de ter o sangue. É de uma perfeição. Mas, assim, o bacana é você ver, o Marte vai lá e dá o ferro, mas polariza ele para que nós, na época, nós não tivéssemos o domínio do nosso próprio, os nossos corpos, né? De uma certa forma, assim dizendo. Aí, quando ele deixou de polarizar o ferro, aí aconteceu isso que a gente falou, que o Glauco falou hoje durante a reunião. Muito. Que projeto, cara. Nossa, é demais. Enfim, Luiz, o ferro entra como start, né, de todas essas engrenagens, todo esse mecanismo. É um indicador, né? Não assim como sendo a coisa mais importante, mas ele é um indicador. Se você for seguindo a trajetória do ferro, você vai percebendo o marcador como o marcador de sequência de tempo do que foi acontecendo com o ser humano conosco. Com os egos, né? Nós como egos, né? Nós como egos. Outra coisa também que eu acho interessante considerar, né, é com relação, né, à vontade, o livre-arbítrio, né, visto que os irmãos maiores, né, evoluíram assim, com uma distância considerável da humanidade atual, né, e de Jesus de Nazaré, que também é da nossa evolução. Então, tudo isso realmente, como Magali falou, esse planejamento espetacular, maravilhoso, imensurável. Entretanto, temos que considerar, né, esse delta a mais que é da vontade do livre-arbítrio, né, que tem muito, como tem os atrasados, e tem os evoluídos, os irmãos maiores que já estão lá preparando para o período de Júpiter, para a chegada da humanidade do período de Júpiter. Não é isso? É isso aí. É mérito, né, Tereza? O mérito está ali nesse projeto. Exatamente. Do livre-arbítrio e da vontade. Só para a gente posicionar o que a Terezinha falou, né, é importante que a gente entenda que os irmãos maiores, o ser a qual conhecemos como Jesus de Nazaré, como mencionou a Terezinha, são seres da onda de vida humana.
Sendo que Jesus é o mais avançado da onda de vida humana. Né? E são seres... precursores, né? São precursores que, da mesma maneira que nós somos da onda de vida humana, cada um, eles iniciaram o percurso tanto quanto nós, mas eles se esforçaram muitíssimo mais do que nós para chegar no estágio evolutivo da onda de vida a qual estamos e somos pertencentes, estão muito mais adiante, muito mais avançado, né, em relação a nós. E escolheram e seguem aqui nos auxiliando, a nossa própria onda de vida, né? Mais algum ponto aqui, Luiz? Uma coisa que o Cristo Jesus, ele conhecia a participação do ferro em toda essa estrutura, né? Na formação, no desenvolvimento do ser humano, ele era um marcador, né? De quando ele saiu de ser um saco e ficou ereto, aí ele deu condição do sangue, mas ele conhecia, mas ele só foi vivenciar quando ele passou a ser Cristo Jesus, né? Olha que bonito. Você já pensou a interjeição que ele deve ter tido em relação ao ferro? Que a estrutura de manter do sangue, o sangue quente, que possibilitava se movimentar, a transmitir, a falar, a pensar, orar. Mas viu, Luiz? É bem isso. Assim, só acrescentando, Jesus de Nazaré, né? Só passou a ser Jesus Cristo, né? O Cristo Jesus, a partir do momento do batismo. Isso. Né? Isso. Que o Cristo veio e entrou no corpo de Jesus de Nazaré. Isso, a partir desse momento ele passou a vivenciar o que o ferro proporcionava ao corpo. Porque em algum momento ele sabia que se cortasse vazava sangue, mas acho que ele nunca tinha vivenciado isso, porque ele era um arcanjo. Num dado momento lá deve ter se raspado alguma coisa e, saído um pouco de sangue. Ele teve, agora, a partir desse momento, ele vivenciava aquilo ali, né? Ele sabia o cheiro, a cor, o gosto, os sentidos, né? A questão do sangue vermelho, né? Há uma lição, um tópico do conceito Rosa Cruz do Cósmico específico para falar, né, sobre esse veículo, né? Sobre o sangue. O sangue purificador, né? Exatamente. A gente vai entrar nas próximas lições aí, vai ter uma lição específica para tratar desse tema, né? Então, tem bastante coisa para falar a respeito, né, do sangue purificador, né? Enfim. Então, assim, só para dar seguimento aqui, né, a pergunta aí, né, qual a grande mudança que aconteceu quando o ego tomou posse dos seus veículos, né? O último parágrafo aí, acho que a gente não tinha visto, né? Adquiriu também a capacidade de criar nos 3 mundos, pois antes ele só podia criar no mundo físico. Por que essa mudança foi necessária? A gente ir para os finalmente. Olha aí o símbolozinho, gente. Olha o símbolozinho aí, ó. Marte, né? Masculino, né? Não é masculino na palavra masculina, né? Mas como a gente mencionou lá atrás, né? Representa a vontade, né? Então tá aí, ó. Por que essa mudança foi necessária? Para que o ego pudesse se expressar melhor no mundo físico. Isso era necessário para a sua evolução. Evolução, como muito bem disse o Luiz. Lembrando aqui que a gente está no processo
involutivo, né? Ou seja, na descida para o mundo físico e mais para a evolução do nosso veículo físico, tá bem? E qual foi o impacto gerado, visto que o ego ficou apenas com uma parte da força essencial para a criação do outro ser? Isso é facinho, a gente falou na lição passada. Teve que procurar a outra parte, né? Que é a contraparte, homem e mulher. Teve que procurar a Mariazinha. Tem que procurar o Joãozinho, né? Cada ser individual passou a ter que procurar a cooperação de outro ser que possuísse a parte da força procriadora que lhe faltava, como vocês bem responderam aí, pessoal. O que mais? Tem mais? É isso aí? Assim estamos terminando o nosso estudo de hoje, onde discutimos o capítulo 12, a evolução da Terra, influência de Marte. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Na vossa também. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja.